Olá, palmeirense! Nós vamos falar mais um pouquinho sobre nosso clube, agora em relação a esses aditamentos dos contratos com a patrocinadora. Vamos lembrar que nós temos dois tipos de relação comercial com os patrocinadores, na verdade, porque são duas empresas. O primeiro é locação de espaço nos nossos uniformes. Por esse contrato de patrocínio, as empresas estampam as suas marcas nos nossos uniformes em troca de valores fixos, ajustados e mais os bônus por desempenho. Mas foi feito depois um segundo tipo de relação comercial, no qual eram contratos de marketing e exploração de imagem, pelas quais a patrocinadora fornecia um numerário para aquisição de determinado atleta, com as seguintes condições. Se o atleta fosse vendido durante o contrato, teríamos a seguinte opção: por valor maior do que o anteriormente desembolsado. A diferença ficava para o Palmeiras. Por um valor menor do que o desembolsado. O custo, a diferença ficava para a empresa. Em terceiro lugar, se não houvesse a cessão do jogador, sem responsabilidade do Palmeiras, o clube nada deveria à empresa. Por isso que nós afirmamos de forma categórica, o risco para o clube era zero, nenhum. Com os aditamentos que foram feitos, nós passamos a ter um risco, sim, e não há como negar isso. Não há como afirmar que nós vamos ter prejuízo, mas que existe um risco de prejuízo, ele existe. Por quê? Porque a partir de agora, com os aditamentos feitos em todos esses 11 contratos dos atletas que ainda estão conosco, de forma retroativa, desde a assinatura do contrato, o que acontece é que se houver a venda por valor inferior ao devido, nós ainda teremos que arcar com a diferença nas vendas ou depois do término do acordo. Se o total da somatória das vendas for superior aos 120 milhões, valores de hoje, nós não teremos prejuízo nenhum. Mas, se o montante de todas essas vendas for inferior a 120 milhões, valores de hoje, e devidamente corrigidos à época do pagamento, nós poderemos sim ter prejuízo. E eu repito, não há que se confundir um contrato com o outro. Todos os valores cedidos por um contrato de patrocínio é uma situação. Valores cedidos por esses contratos de imagem e que agora viraram empréstimos são outras situações. Não estamos aqui dizendo quem está certo ou quem está errado. Apenas queremos esclarecer, que fique bem esclarecido, que as partes admitam isso. Que sim, que o Palmeiras não tinha risco nenhum e agora pode ter um risco de ter prejuízo se a somatória das vendas não atingir o montante do empréstimo. Ok?